Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver por que usar um transformador no circuito tanque LC, o circuito de sintonia do rádio. Vamos lá? Você já sabe que o circuito de sintonia é composto por um indutor e um capacitor montados como um filtro LC ressonante paralelo que serve para filtrar as ondas que chegam pela antena, deixando passar somente uma frequência, uma estação, a estação sintonizada. O circuito de sintonia é chamado de circuito tanque. Mas, na prática, o circuito tanque não está ligado direto na antena. Ele está ligado através de um transformador de radiofrequência. Veja no diagrama do rádio espica da figura. Veja onde está o circuito de sintonia, o circuito tanque LC. Veja uma bobina de sintonia típica para um rádio, onde o enrolamento primário e secundário estão bem claros. A pergunta é, por que não ligar o circuito tanque direto na antena? Existem pelo menos 3 vantagens claras para ligar a antena através do transformador ao circuito tanque LC. A primeira é, muda a impedância da antena. A impedância do sinal vindo da antena está provavelmente na faixa de 50 a 300 ohm. Essa é a faixa de impedância das antenas do tipo dipolo meia onda. O circuito de entrada dos receptores de radiofrequência tem uma impedância de entrada bem maior, ao redor de 100 kΩ. O casamento da impedância é importante para a máxima transferência de energia entre a antena e o circuito de entrada do receptor de radiofrequência. Para casar as impedâncias, a impedância do primário deverá aparecer para o secundário com um valor bem mais alto. Deverá subir de 50 ohm para 100 kΩ. Para isso, o número de voltas do secundário do transformador de sintonia é bem maior. O número de espiras faz aumentar a indutância dos enrolamentos. Assim, a indutância do secundário é bem maior do que a indutância do primário. Afinal, tem que aumentar a indutância de 50 ohm da antena para 100.000 ohm da entrada do circuito de radiofrequência. As equações do transformador podem ser usadas aqui. A razão entre a tensão do primário e do secundário é proporcional ao número de espiras. Essa você está careca de saber. E a impedância refletida, você lembra? A relação entre as impedâncias do primário e do secundário é proporcional ao quadrado do número de espiras. Se você não lembra dessa relação, dê uma olhadinha no tutorial na descrição desse vídeo. E como as impedâncias indutivas são proporcionais às indutâncias, temos todas as equações necessárias para explicar o uso do transformador no circuito tanque. Essas equações são bem simples, não é mesmo? A segunda razão é que a tensão no secundário aumenta. Essa tensão é maior do que a tensão no primário. É o efeito do transformador. Então, fica mais fácil acionar o transistor de entrada do circuito do receptor de radiofrequência. A terceira razão é melhorar a seletividade. A impedância relativamente baixa da antena amortece a ressonância do circuito tanque LC. Outra maneira de dizer isso é que diminui o Q do circuito ressonante. Isso significa que seu pico de ressonância é mais ampliado. O efeito é que as estações fortes parecerão se espalhar em frequências próximas. Você escuta mais de uma estação ao mesmo tempo. Para você ver o efeito da seletividade, vou mostrar a simulação do circuito tanque LC ligado direto na antena e depois usar o transformador de radiofrequência para casar as impedâncias. Na figura, você pode ver o circuito tanque LC ligado direto a uma antena de 50 ohm, representada pela resistência R1 em série com o sinal AC que chega pela antena. Para simular a tensão gerada na antena, eu estou usando o gerador de sinal que controla com facilidade a amplitude e a frequência. A tensão de saída do gerador foi ajustada para 10 mV de pico, 20 mV pico a pico, valor típico para a tensão induzida numa antena em centros urbanos. A frequência eu vou ajustar durante os testes. Para simular a impedância de entrada do circuito do receptor de radiofrequência, eu coloquei uma resistência de 100 kΩ, valor típico para esse tipo de circuito. O valor do indutor e do capacitor foram calculados para a frequência de 800 kHz. Para as medições, instalei um osciloscópio com canal A amarelo para medir o sinal de entrada e o canal B azul para medir a tensão na entrada do circuito do receptor de radiofrequência.
Veja o que acontece se eu ligar o circuito sintonizado em 800 kHz, a frequência da estação que eu quero sintonizar. Veja o sinal que está entrando no circuito de radiofrequência. Os dois sinais estão sobrepostos. Mal se consegue ver o sinal amarelo da tensão gerada na antena. Isso é bom. O circuito de radiofrequência está recebendo o máximo sinal possível, os mesmos 10 milivolts gerados na antena. Agora vou ver como está chegando a estação com frequência de 900 kHz. Vou alterar só a frequência do sinal de entrada. Não vou alterar o circuito tanque, que continua sintonizado para 800 kHz. Veja que ao chegar na antena uma estação de 900 kHz, vai aparecer inteirinha na carga, exatamente como na frequência de sintonia de 800 kHz. Isso significa que você vai ouvir duas estações ao mesmo tempo. É isso que significa uma baixa seletividade. O circuito tanque não consegue sintonizar uma única estação. E isso vai acontecer para uma larga faixa de sintonia, para mais e para menos. Veja 700 kHz. Não mudou nada. Você vai ouvir um monte de estações ao mesmo tempo. Esse rádio tem uma péssima seletividade. Agora veja o circuito com o transformador. O que tem de diferente? O transformador, é claro. A indutância do primário é de 0,125 microhenries e a indutância do secundário é 250 microhenries. A indutância do secundário é muito maior do que a indutância do primário. Note que agora a indutância do secundário, L2, é a indutância do circuito tanque. Agora é possível determinar a indutância do primário. Essa indutância deverá refletir a indutância do secundário para que fique com 50 ohm no primário, a mesma indutância da antena. Assim teremos a condição de melhor transferência de energia, o que aumentará a seletividade. Então, é só usar a equação do casamento de impedâncias visto antes e isolar L1, a indutância do primário. Isolando L1 fica: indutância do primário é igual à indutância do secundário vezes a impedância do primário dividido pela impedância do secundário, aquela que eu quero refletir. Substituindo os valores, L1 é igual a 250 microhenries, multiplicado por 50 ohm, dividido por 100.000 ohm, o 100K do circuito de radiofrequência. Calculando, dá exatamente 0,125 microhenries, que é igual a 0,000125 milihenry, a indutância do primário do transformador no diagrama. Eu instalei um canal D verde para medir a tensão sobre o primário do transformador. Quando o circuito estiver com as impedâncias casadas, a tensão nesse ponto deverá ser metade da tensão da antena. A tensão vai se dividir nas duas impedâncias de 50 ohm, a da antena e a refletida do secundário. Vamos ligar e ver se melhora. Vou iniciar testando a frequência da estação de 800 kHz, a estação que eu quero sintonizar. Veja que maravilha! O sinal de entrada do circuito de radiofrequência, em azul, aumentou violentamente. Claro, é a ação do transformador. Veja a tensão do canal D. É de 5 milivolts de pico. A tensão no transformador em cor verde. Essa tensão é exatamente metade da tensão de entrada. Todos os canais estão na mesma escala. Isso indica que está havendo a máxima transferência de energia. Vou mudar a escala para que fique com a mesma amplitude do sinal da antena no osciloscópio, passando para 20 milivolts. Vou aumentar ainda mais a escala. Vou passar para a escala de 100 milivolts. Os dois sinais aparecem sobrepostos no osciloscópio. Mas a tensão na saída é muito maior do que os 10 milivolts da entrada. A tensão é igual a 220 milivolts, talvez um pouco mais. Fica difícil posicionar o cursor. Tudo está se encaixando. Vou testar como a estação de 900 kHz está chegando no circuito de radiofrequência. Será que está sendo filtrada? Maravilha! Veja como a tensão na entrada de radiofrequência ficou bem atenuada. A seletividade aumentou bastante. Veja 600 kHz como está atenuando também.
Então, usar o transformador ajuda muito. Se você montou o seu radinho Galena e pegou um monte de estação ao mesmo tempo, agora você já sabe o que fazer. Monte uma bobina pequena só para antena e veja como tudo vai melhorar, a seletividade e até o volume. Aliás, eu tenho que mostrar aqui nesse canal Amalucado como montar esse, que é um dos rádios mais antigos do mundo, o Rádio Galena, em breve. Agora você já sabe o porquê daquelas voltinhas na ponta da bobina de sintonia ligada à antena. Esse mesmo princípio é usado nos transmissores para ligar o estágio de saída com a antena. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!